povo gaúcho, povo missioneiro. Uma das notícias que mais é propagada pelo Brasil, pela América Latina, América do Norte, pelos 5 continentes do planeta Terra, é a situação dantesca. Como diz o gaúcho, situação barbaresca, triste, horripilante, degradante, desumana. A situação dos povos originários no Brasil. Notadamente neste momento, o povo Yanomami. É inacreditável, inaceitável, desumano, injusto, aviltante. O verdadeiro genocídio cometido contra aquelas gentes, aquela nação Yanomami, povos, gentes da selva, povos autóctones, povos nativos, vilmente, covardemente tratados muito pior do que animais, porque não se deve jamais tratar mal os animais, muito menos os seres humanos, nossos fraternos de igual espécie. Mas isso que causa espécie, aqueles que ainda têm um pouco de pureza, de amor, de justiça no coração, na alma, na mente, no espírito, causa espécie. Mas podemos verificar claramente, nitidamente, que o genocídio contra os povos nativos acontece desde que os primeiros brancos colocaram seus pés neste pedaço de paraíso da terra que foi as Américas. Aqui no Brasil já tivemos em torno de 8 milhões de almas nativas. Historiadores dizem mais, dizem menos, mas é por aí 8 milhões, 40 milhões na América Latina. E o genocídio contra estas almas, filhos do Criador dos universos, que viviam em paz na natureza, com a fauna, com a flora. O genocídio contra eles iniciou quando o primeiro branco botou o pé aqui nesta terra da Santa Cruz, Ilha da Vera Cruz, Brasil. E o genocídio nunca parou. Entradas e bandeiras matavam índios, povos nativos, sem piedade e sem dó. Cortavam as mãos, cortavam os pés, decapitavam, escravizavam, estupravam, torturavam, violentavam. E assim o genocídio cruzou de 1500 até os dias de hoje. Quem duvida, assista pelas redes de televisão do Brasil.
cenas estarrecedoras contra estas gentes indefesas, totalmente indefesas. O genocídio continua. Aqui nas missões jesuíticos Guarani, o genocídio não foi diferente. Me mataram, escravizaram, surraram, torturaram, estupraram milhares. Os bandeirantes vinham aqui, roubaram nossas riquezas, fruto do nosso trabalho, e levavam levas de gentes para escravizar nas lavouras de café, cana-de-açúcar e outras. São Paulo, Rio, Brasil afora. E os que morriam porque não aguentavam as peripécias, os sofrimentos e as torturas, a fome, a miséria, as doenças, a surra, a chibata, a tortura durante o itinerário da viagem para São Paulo, os que não aguentavam, que morriam na caminhada, eles davam os corpos para os seus Dobermans, cachorros Doberman, comer. Crianças, mulheres, homens, não importa. Morria o índio, os cachorros se alimentavam, porque os bandeirantes assim agiam. Não fui eu que inventei isso. Eu jamais inventaria uma coisa dessa. Está registrado nos livros da história, que não querem revelar, que não querem ensinar nas escolas, que escondem estas barbáries. Por isso ainda hoje acontece. No Opinião de hoje, convidei o professor José Roberto de Oliveira para falar sobre novas descobertas, novos documentos comprobatórios das barbáries contra o nosso povo guarani, que foram revelados há pouco. Professor José Roberto, seja bem-vindo. Nos conte quais são estas terríveis novidades. Inicialmente, meu abraço ao meu amigo Jairo Ferreira, do portal Rádio Cidade, e também ao Saragoso, meu amigo de tanto tempo. Essa semana é uma semana muito importante na história missioneira, porque é a data dos 267 anos da morte de Sepete Araju, que vem nesse contexto histórico da formação jesuítico-guarani dessa nossa região. Vive gente aqui, onde nós vivemos, aqui nas missões, há mais de 12 mil anos. Inicialmente eram indígenas pré-pampeanos, depois entram os guaranis há cerca de 2.500 anos atrás. E junto com outras nações indígenas, viviam a sua terra sem males aqui. Além dos guaranis, charruas, minuanos, caaguas e tantas outras nações que faziam parte desse grande território nosso, que podemos chamar hoje de Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, muito mais, cerca de 8 milhões de pessoas no Brasil, e no conjunto da América, 40 milhões de pessoas lá naquele período das ocupações europeias, 1492 e em diante. Nós aqui da região recebemos os primeiros jesuítas em 1626, 3 de maio, como vocês sabem, que é a data da fundação de São Nicolau, naquela primeira fase, que foram 18 reduções, distribuídas pelas bacias do Rio Uruguai, Ijuí, Ibiqui, Jacuí, e que compunham um conjunto importante de reduções, 18 reduções, e que foram atacadas pelos bandeirantes e foram para o outro lado do Rio Uruguai. Ficaram mais de 45 anos lá e depois foram voltando para cá. Algumas refundando, outras
são novas reduções a partir das divisões, das reduções que estavam lá do outro lado, e aí vem a história dos 7 povos das missões, que foi algo muito importante na história da humanidade, dito pelos principais estudiosos, como Voltaire, que chamou de triunfo da humanidade, Montesquieu de primeiro estado industrial da América, Muratori chamou de o melhor que o cristianismo produziu em toda a humanidade. Então veja a importância disso. Em cada lugar, como por exemplo Santo Ângelo, São Miguel, São João, havia pelo menos 50 grandes indústrias que produziam produtos que serviam para o local, mas também eram exportados para o mundo inteiro. Um bom exemplo disso é aqui em Santo Ângelo, 70, 80 carretas de erva mate que iam, por exemplo, para Lima, no Peru. Imagina passar o Rio Uruguai, passar o Paraná, subir o Chaco, passar os Andes, até entregar essa erva mate lá, ou seja, uma ação de praticamente um ano. Bom, dentro desse processo todo vem o grande crescimento e o Tratado de Madrid, que é de 1750, e a Guerra Guaranítica, de 54 a 56. Já em 1753, Cepé disse que essa terra tinha ocupantes lá em Bagé, onde era Santa Tecla. Depois, aqueles dois demarcadores viraram 2 grandes exércitos e que atacaram as missões. E daí, a partir de 1754, ocorre efetivamente a Guerra Guaranítica. Em 1756, 7 de fevereiro, é morto o Cepete Araju, com uma lança portuguesa, um tiro de Espanha, e ainda não estava morto, põe fogo no corpo do Cepete Araju e colocam essa pólvora e colocam fogo nele, e depois ainda, agora, aparece um 5º relatório de guerra, que é de Manuel da Silva Neves, que era secretário do Gomes Freire, e que afirma que o governador do Rio de Janeiro mandou-lhe separar a cabeça, ou seja, foi decapitado. Então veja a importância desse processo todo, a martirização do Cepete Araju e, obviamente, depois a perda da Guerra Guaranítica, depois aquela nossa gente vai para o outro lado do Rio Uruguai, volta para cá e finalmente em 1768 são expulsos todos os jesuítas das terras da América. Então aí termina o nosso processo. E onde é que foi parar aquela nossa gente? Aquela nossa gente continuou viva, né? Já eram profissionais, ou do gado, ou marceneiros, pedreiros, escultores, fundidores, tocadores de instrumentos musicais. Imagina, aquela gente nunca mais voltou a ser indígena como nós pensamos. São os descendentes nossos que a gente vê os rostos nas vilas e nos bairros por aí. Ou seja, há historicamente uma espécie de genocídio que nunca parou. Ou um genocídio cultural, onde as nossas próprias famílias não quiseram contar, né, que nós éramos descendentes daquela gente lá daquele período jesuítico guarani, ou mesmo a morte, né, para a ocupação de todo esse território gaúcho, brasileiro, da América, e que continua até hoje. Então é muito importante essas temáticas que o Saragoso vem debatendo e que nós pensemos sobre isso. Quem somos nós e por que, especialmente, o mundo dos pobres das missões são descendentes daquela gente reduzida, daqueles cristãos reduzidos lá daquele período da Guerra Guaranítica. Então um grande abraço a vocês e aproveitemos essa semana que ela é muito importante para contar ou recontar a nossa história missioneira.